Olhe quem canta, quem se prepara, viverá as promessas de Deus. Olhe quem canta, quem tem esperança. Amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam sobre todos vocês, aonde você estiver nesse momento. Eu creio que a presença do nosso Deus já está envolvendo você, envolvendo o ambiente em que você se encontra, para a glória dele. Eu tenho certeza que será para todos nós um dia especial, um dia de bênção, um dia de vitória. Daqui a pouquinho nós estaremos meditando na poderosa palavra de Deus, e eu creio que esta há de ser revelada ao nosso coração, de nos trazendo entendimento para que possamos assim caminhar segundo o querer, segundo a vontade do nosso Senhor. Antes de entrarmos na palavra, vamos falar com Deus, vamos colocar a nossa vida diante do nosso Criador, vamos procurar nesse momento ter comunhão com o nosso Senhor, e eu creio que o Espírito Santo há de revelar a sua palavra ao nosso coração. Feche os olhos, você que puder, feche os olhos, vamos falar com Deus. Nosso Deus e nosso amado e querido Pai, no nome do Senhor Jesus, nos colocamos em oração diante do Senhor neste momento, primeiro para agradecer pela oportunidade, Senhor, de podermos compartilhar a Tua palavra e de aprendermos com o Teu Santo Espírito. Pai, nós reconhecemos que não podemos compreender a palavra se o Espírito Santo não nos revelar. Por isso nós oramos pedindo ao Senhor, no nome de Jesus, que ilumine os nossos olhos espirituais, que o Senhor abra o nosso entendimento e fale ao nosso coração, meu Deus, através da Tua palavra. Nós nos colocamos inteiramente, Senhor, em Tuas mãos. Seja conosco, envolva-nos, ó Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. É tudo o que nós te pedimos até este momento, pela fé, e agradecemos. Amém? Graças a Deus. Muito bem. Vamos então entrar aqui na poderosa palavra de Deus. Daqui a pouco eu quero fazer a oração da fé em favor de todos que estão participando dessa live. Eu creio que o Espírito Santo há de alcançar você, a unção de Deus vai se manifestar na sua vida, aonde você estiver, em nome de Jesus. Se você puder acompanhar, a nossa leitura de hoje está no livro do profeta Naum, no capítulo 2, o versículo 1. Ok? No livro do profeta Naum, o capítulo 2, o versículo 1, em que diz assim: O destruidor está já diante de ti, guarda tu a fortaleza, observa o caminho, esforça os lombos, fortalece muito o teu poder. Vou ler de novo. O destruidor está já diante de ti, guarda tu a fortaleza, observa o caminho, esforça os lombos e fortalece muito o teu poder. Isso aqui é uma palavra de advertência para todos nós. O Senhor usa o profeta Naum para falar ao povo de Nínive e também para nos falar, para falar ao nosso coração. O que Deus nos recomenda através desse texto é algo que nós precisamos realmente colocar em prática. Ele começa o versículo 1 dizendo que o destruidor está já diante de nós. Infelizmente, desde o dia em que o primeiro homem, em que Adão pecou, infelizmente o destruidor teve entrada na nossa terra e passou a agir nessa terra, podemos assim dizer, livremente. A própria palavra do Senhor diz que o mundo jaz no maligno. Mas o fato do destruidor estar diante de nós não significa que ele tenha direito de nos tocar. Não significa que ele tenha condição de nos atingir. Principalmente você que é um homem de Deus, que é uma mulher de Deus. A verdade é que o destruidor, o diabo, ele age através de legalidades que são dadas a ele. A palavra do Senhor diz em Efésios, no capítulo 4, no versículo 27, não deis lugar ao diabo. Então ele trabalha através deste lugar, desse espaço de legalidades que são dadas a ele. E muitas vezes essas legalidades são dadas através de palavras, essas legalidades são dadas através de atitudes, através de ações, quando nós cedemos às tentações criadas pelo inimigo no nosso caminho. Mas o que a palavra do Senhor nos recomenda aqui nesse texto que acabamos de ler é importante para nos mantermos firmes de pé, para que o destruidor não tenha legalidade na nossa vida.
Veja o que o profeta Naum, usado por Deus, nos diz. Primeiro, ele nos informa que o destruidor já está diante de nós. Como eu disse, infelizmente isso se deu por causa do pecado original. Também já entendemos que o fato dele estar diante de nós, ele não pode nos tocar. O que vai dar a ele legalidade, o que dá, na verdade, autoridade ao destruidor, somos nós mesmos, através daquilo que falamos, através daquilo que fazemos. Mas veja as recomendações do Senhor através de Naum. Ele diz: guarda tu a fortaleza. A fortaleza, queridos, podemos dizer no sentido espiritual, que representa o nosso coração. Lá em Provérbios, no capítulo 4, no versículo 23, está escrito: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. O destruidor, para conseguir entrar na vida de alguém, para conseguir tocar na vida de alguém, ele vai tentar primeiro contaminar o coração desta pessoa, afetar o coração dela, gerar algo no coração dela para que ele possa conseguir legalidade. A Bíblia nos faz entender que tudo começa no coração do homem. Por isso que precisamos, sobretudo, guardar o coração. Algumas pessoas têm a preocupação de guardar dinheiro, têm a preocupação de guardar a sua casa, de guardar os seus bens. Não estou dizendo que seja errado isso, mas se você não guardar o seu coração, você pode perder todas estas coisas que você tem tido preocupação de guardar. Porque para que o inimigo consiga afetar essas áreas da sua vida e roubar o que você tem, primeiro ele vai tentar gerar algo no seu coração. Lembra de Jó? Acredito que todos que estão me assistindo já ouviram a história da vida de Jó, que era um homem temente, era um homem fiel a Deus, um homem responsável, mas que tinha uma preocupação com seus filhos enorme. A preocupação de Jó era tão grande que a Bíblia nos diz que Jó, quando os filhos terminavam de dar uma festa, ele oferecia sacrifícios em prol de cada filho, porque Jó dizia: e se porventura os meus filhos pecaram contra Deus? Qual era a intenção de Jó quando Jó oferecia os sacrifícios em prol dos seus filhos? A intenção de Jó era guardar a sua família. A intenção de Jó era guardar o que ele possuía. Mas Jó, ele não teve um cuidado com o seu coração. Ele procurou guardar a sua família através dos sacrifícios, mas não guardou o seu coração. Como a própria palavra diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração. Jó, no livro de Jó, no capítulo 3, no versículo 25 e no 26, Jó disse: o que eu temia me sobreveio, e o que eu receava me aconteceu. Ele não guardou o seu coração, o medo tomou o coração de Jó, e isso foi legalidade, direito que o inimigo conseguiu para tocar na vida de Jó. É importante, querido, que você guarde a sua fortaleza, que você mantenha a sua fortaleza, que estamos dizendo que é o seu coração, protegido, guardado, né? Não permita que o inimigo venha gerar medo, tristeza, rancor, mágoa, ódio, ira. Essas coisas e outras são legalidades para o inimigo afetar a sua vida. Veja o que ele diz ainda no versículo 2, ele diz: guarda tu a fortaleza. Isso nos mostra que a responsabilidade de guardar a fortaleza ou de guardar o coração é de cada pessoa. Por isso que o texto está sendo específico. Guarda você, guarda tu. Não espere que outra pessoa venha guardar o seu coração. É você que precisa ter cuidado com o seu coração, com as coisas que têm entrado no seu coração. Tem pessoas que assistem tantas coisas que não deveriam, e essas coisas vão nutrindo, vão entrando no seu coração, dando ouvidos a outras coisas que não deveriam ouvir. Guarda tu a fortaleza. É uma responsabilidade sua para o inimigo afetar a sua família, afetar seu casamento, afetar a sua saúde, afetar qualquer área da sua vida. Ele vai tentar afetar o seu coração primeiro. Ele vai tentar entrar no seu coração primeiro. Por isso, guardar a fortaleza é guardar o coração. Segunda orientação: observa o caminho. Nós sabemos que o caminho é Jesus. Ele mesmo afirma: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele, por Jesus. Veja o que o texto está dizendo. Observa tu, ou observa o caminho. Preste atenção em Jesus. Coloque o seu foco em Jesus. É importante você observar o caminho e não as pessoas que estão no caminho. O problema de muitos é justamente esse.
tira os olhos do caminho para colocar nas pessoas. Quando você coloca os seus olhos nas pessoas, naturalmente você vai se decepcionar, você vai se ofender. Isso acaba, de alguma maneira, até afetando a sua fortaleza, o seu coração. Nós precisamos observar Jesus, olhar para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. Ele não falha, ele é fiel, ele nunca falhou e jamais falhará. Observar o caminho, queridos, é olhar para Jesus, é olhar para os exemplos de Jesus, é observar a direção que Deus lhe deu pela palavra, é seguir cada orientação dada pelo Senhor Jesus. Pare de olhar para a esquerda, para a direita, pare de olhar os defeitos dos outros, os erros dos outros, a vida dos outros. O seu modelo é Jesus, o seu exemplo é Jesus. Nenhum pastor é exemplo de ninguém, nenhum apóstolo, nenhum bispo, por mais que sejam homens de Deus, mulheres de Deus, mas o nosso modelo é Jesus. Eu amo o apóstolo Paulo, os escritos do apóstolo Paulo, para mim foi um grande homem de Deus, o apóstolo Pedro, o apóstolo João, todos esses homens, como o próprio rei Davi, como o próprio Gideão, e tantos que foram usados pelo Senhor, mas para mim, meu modelo, meu exemplo de vida é Jesus. A Bíblia não diz para olhar para Paulo, a Bíblia não diz para olhar para Pedro, a Bíblia não diz para olhar para Gideão, a Bíblia não diz para olhar para fulano, beltrano, ciclano. Não, a Bíblia diz para olhar para Jesus. Jesus nunca pecou, Jesus nunca falhou, Ele nunca cometeu erro algum. Ele é o nosso exemplo, é para Ele que temos que olhar. Se você não quer gerar legalidade na sua vida para o destruidor, então tire os seus olhos de fulano, de beltrano e ciclano, coloque os seus olhos em Jesus. É claro que você vai encontrar defeito na minha vida, é claro que você vai encontrar defeito na vida do seu pastor, na vida do seu apóstolo, do seu bispo, na vida da sua esposa, do seu marido, do seu filho, do seu pai, da sua mãe, dos irmãos da igreja. Todos nós temos falhas, mas Jesus nunca falhou. Jesus é perfeito e nós precisamos caminhar olhando para Ele. Aqui mesmo, no nosso canal, no YouTube, nós temos uma pregação, uma mensagem que fala justamente sobre isso, que o caminho é perfeito, Jesus é perfeito e que nós precisamos andar no caminho olhando para Jesus e não para as pessoas que estão no caminho. É importante que você olhe para Ele, que você se atente nele. Aqui o texto diz para observar o caminho, porque Jesus, que é o caminho, também é a direção de Deus para a nossa vida. E se queremos caminhar sem gerar legalidade para o destruidor, precisamos observar o caminho com atenção, prestar atenção em tudo aquilo que a Bíblia nos diz e seguir cada orientação que o Senhor tem nos dado. A terceira orientação que o Senhor nos dá através do profeta Naum é: esforça os lombos. É muito importante você entender que os lombos representam a nossa capacidade de suportar peso, ou de suportar afronta, de suportar luta. Os lombos, queridos, falam também da nossa vida espiritual, e como ela precisa estar alinhada com a palavra do Senhor. As lutas vêm, as batalhas vêm, as tentações vêm. Nós sabemos que o inimigo, ele realmente anda ao nosso derredor, bramando como leão, criando tentações, gerando perseguições. O próprio Senhor Jesus disse que no mundo nós teremos aflições. Ele começa dizendo que Ele nos diz isso para que nele tenhamos paz. E no mundo teremos aflições, mas há muitas pessoas que não se esforçam espiritualmente, não se preparam espiritualmente para as lutas, para as batalhas. E quando a luta vem, quando ela recebe uma má notícia, alguns acabam desmoronando. Não são poucas as pessoas que desviaram, se afastaram, porque surgiu uma luta no caminho, porque ela sofreu uma perda, porque algo aconteceu, o diabo se levantou no casamento, se levantou na saúde, se levantou na família. E por conta disso, por conta de um problema que se levantou, eles retrocederam. Então esforce os lombos, se prepare espiritualmente para a batalha. Não ande neste mundo como se o destruidor não existisse, como se o diabo não existisse. Ele existe, ele é real e ele é atuante. É claro que se andarmos segundo a palavra de Deus, ele não vai encontrar lugar na nossa vida, mas precisamos esforçar os nossos lombos. Precisamos nos preparar espiritualmente. Quantos que talvez estão me assistindo agora e que há muito tempo não fazem um jejum, que não fazem uma oração de consagração a Deus, uma busca do Espírito Santo? Queridos, nós estamos vivendo no ministério do Espírito Santo.
E há muitas pessoas que não têm esse contato. Existem pessoas que só oram relacionado a alguns problemas que eles estão enfrentando, pedindo algo a Deus. Entenda bem, eu não estou dizendo que você não tem que orar pedindo a Deus alguma coisa, não é isso. O próprio Senhor Jesus diz que aquele que pede recebe. Mas eu estou também querendo que você entenda que precisamos esforçar os nossos, ou seja, precisamos nos fortalecer espiritualmente. Precisamos nos encher com o Espírito Santo. Pare você e pense um pouquinho. Há quanto tempo você não faz uma oração de busca, aquela oração que você entra na presença de Deus para consagrar a sua vida ao Senhor, para se encher com a presença do Senhor, para poder colocar a sua vida em consagração diante dEle. Como isso é importante. Jesus, o tempo todo que ele orava consagrando a vida ao Pai, procurando se fortalecer espiritualmente. Precisamos, querido. Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, no capítulo 5, no versículo 18, ele disse: não sejam insensatos, procurem compreender a vontade de Deus. Aí no versículo 18 ele diz: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Precisamos nos encher do Espírito Santo, nos preparando assim, queridos, para as pelejas, para as batalhas que se levantam. A quarta recomendação que ele nos dá é: fortalece muito o teu poder. Ele diz para fortalecer muito o poder, ou o nosso poder. Nós podemos dizer que o poder que opera na vida de uma pessoa e através da vida de uma pessoa diz respeito à fé desta pessoa. Nós já falamos aqui também num outro vídeo, você pode encontrar no nosso canal no YouTube, que sobre a fé, justamente sobre a fé, que a nossa fé, ela determina a manifestação do poder de Deus na nossa vida e através da nossa vida. Deus é poderoso para fazer tudo, diz a Bíblia, infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, mas segundo o poder que em nós opera. Entendemos que esse poder é limitado na nossa vida através da nossa fé. Então, quando o escritor aqui, o profeta Naum, ele fala em fortalecer o poder, nós podemos entender que é fortalecer a nossa fé. Precisamos de fato fortalecer a nossa fé. Precisamos de fato ter um cuidado com a nossa fé, em guardar a fé, em manter a nossa fé no Senhor, para não perdê-la. Paulo diz, escrevendo a Timóteo, que nos últimos dias, nos últimos tempos, ele usa essa expressão, alguns iriam se afastar da fé, alguns iriam abandonar a fé. Depois nós vamos gravar um vídeo falando sobre isso. Alguns iriam abandonar, e nós precisamos ter o cuidado de fortalecer a nossa fé para não perdermos a fé no caminho. Em Lucas capítulo 18, se não me engano no versículo 8, Jesus conta ali a parábola do juiz injusto, e ele conclui a parábola dizendo: quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Jesus questionou isso, perguntou se quando ele voltasse ele acharia fé. Como a fé é importante, e nós precisamos fortalecer a nossa fé. E como, pastor, eu faço isso? Como eu vou fortalecer a minha fé? Através da palavra de Deus, através da leitura. Nós precisamos ler as Escrituras, precisamos estudar a Bíblia, queridos. Amém? É importante que você faça isso. Alguns só abrem a Bíblia na igreja, só leem a Bíblia nos cultos. Nós precisamos criar o hábito de ler a Bíblia todos os dias. E não é ler como se lê uma revista, como se lê um artigo, como se lê um livro comum. Não! Estudar a Bíblia com o coração aberto, orar, pedir ao Espírito Santo que nos abra o entendimento. Já falei aqui que ninguém pode entender a palavra se o Espírito Santo não revelar. Então, antes de você ler, fale com Ele, se coloque diante dele como um aluno, reconheça o Espírito Santo como professor, e ele vai fazer com que você compreenda, ele vai revelar a palavra ao seu espírito, fazer com que você compreenda a palavra do Pai. E é assim que você vai fortalecer sua fé. Algumas pessoas estão perdendo a fé, estão desanimando na fé. Pastor, mas isso é possível? É possível, pastor, enfraquecer na fé? Sim, tanto é possível enfraquecer como fortalecer na fé. Ele diz aqui, fortalece muito o seu poder. Então é possível fortalecer a fé. Deixa eu mostrar para você aqui em Romanos, no capítulo 4, o exemplo de Abraão. É um texto conhecido, mas vai te ajudar. Romanos capítulo 4, começando no versículo 17, Paulo diz assim, como está escrito:
por pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu, a saber Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. O qual em esperança creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Olha o versículo 19. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Veja o que o texto diz, que ele não enfraqueceu na fé. Então é possível de fato enfraquecer na fé, mas Abraão não enfraqueceu. Como Abraão não enfraqueceu na fé? Ele não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, ou seja, ele não olhou para as condições ao seu redor, para a realidade ao seu redor, para aquilo, para as circunstâncias, melhor dizendo, ao seu redor. Ele colocou seus olhos na promessa, na palavra. Ele continuou com o seu coração voltado para aquilo que Deus havia dito. Ele não atentou para o seu próprio corpo e nem para o corpo da sua esposa. Quando você começa a olhar as circunstâncias ao seu redor, isso começa a enfraquecer a sua fé. Quantos que estão assistindo notícias, e você vê nas notícias de jornais, você só vê má notícia, só problemas. E alguns, na verdade, estão ficando desesperados, preocupados, perdendo a fé na palavra, perdendo a fé em Deus por conta das circunstâncias. Abraão não atentou para isso. Olha o versículo 20. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glórias a Deus. Ele foi fortificado ou fortalecido na fé, glorificando a Deus. Agradecendo, em outras palavras, pela conquista, pela promessa, antes mesmo de recebê-la. Queridos, essa é a orientação de Deus para nós. Vamos voltar para o livro do profeta Naum, vamos ler de novo o versículo, que ele diz assim: o destruidor está já diante de ti. Isso é um fato. Isso é um fato. Ele anda ao nosso derredor bramando como leão. Ao nosso redor estão os anjos do Senhor. Ele está ao nosso derredor, mas está diante de nós, criando tentações, ciladas, tentando de todas as formas ter uma legalidade na nossa vida. O fato dele estar diante de nós não significa que ele tenha direito de nos tocar. Agora, o Senhor nos diz: guarda a tua fortaleza. Guarda a fortaleza, guarda o seu coração. Mantenha o seu coração limpo diante de Deus. Se alguém errou contra você e gerou mágoa, procure acertar com esse alguém. Se você errou com alguém, procure também acertar. Não deixe o seu coração cheio de mágoa, rancor, limpa completamente. Ele diz: observa o caminho. Jesus é o caminho. Olhe para Ele. Olhe para Jesus, o autor e consumador da fé. A forma como Ele agiu, a forma como Ele viveu, a forma como Ele andou, é a forma como nós temos que andar. Ele é o nosso modelo. Ele diz para sermos imitadores dele, precisamos imitá-lo, andar como Ele andou. Terceiro, ele diz: esforça os lombos. Os lombos é a capacidade de suportar peso, afronta. Fala da nossa vida espiritual. Como está a sua vida espiritual? Porque se você não estiver bem espiritualmente, você não está firme, querido. Se uma luta vier, você vai desmoronar. Existem pessoas que têm uma preocupação imensa com a vida financeira, conjugal, familiar. Não estou dizendo que seja errado, mas ela não tem a mesma preocupação com a vida espiritual. Ela não cuida da sua comunhão com Deus, ora raramente, lê a Bíblia raramente. Ela vive de qualquer maneira e não sabe que ela, de fato, é um alvo do inimigo. E precisamos nos preparar, nos equipar espiritualmente. Paulo fala lá em Efésios capítulo 6 sobre isso. A luta é espiritual e por isso que devemos nos revestir da armadura que Deus nos dá. Fortalece muito o teu poder. Nós já entendemos que fortalecer o poder é fortalecer a nossa fé. Precisamos fortalecer a nossa fé em Deus, a nossa fé na palavra de Deus. Como eu disse, algumas pessoas estão perdendo a fé. Algumas pessoas estão desanimadas espiritualmente, estão focadas apenas nas coisas naturais. O rei está voltando, querido. Jesus está voltando. E precisamos nos atentar para isso. Algumas pessoas estão perdendo a fé na salvação, a fé na segunda vinda de Cristo. O que é a fé? A Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam. Uma vez que você perde essa certeza, então não há mais razão para esperar. Há muitas pessoas que já não esperam mais a volta de Cristo. E a própria palavra diz que nos últimos dias seriam assim. As pessoas estariam casando, dando-se em casamento,
diz que ele viria como ladrão, ou seja, sem que a pessoa espere, sem que ela saiba. E há muitas pessoas que já não esperam mais a volta de Cristo. Há muitas pessoas que já não esperam mais a volta de Cristo. E nós precisamos fortalecer a nossa fé no Senhor. Amém? Olha, eu quero orar com você agora. Eu quero pedir a Deus que venha despertar você, despertar os seus parentes e familiares. Eu tenho certeza que o Espírito Santo há de alcançar todos vocês. Se você está diante de uma luta, né, se o inimigo de alguma forma se levantou contra você, eu sou ministro de Deus, há uma unção colocada sobre a minha vida para abençoar você. Eu quero usar esta unção em seu favor agora. Esteja você aonde você estiver, eu tenho certeza que essa unção vai fluir, partindo daqui, de onde eu estou, vai alcançar você aonde você está, e o milagre vai acontecer na sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar? Feche os seus olhos, é momento de oração. Nosso Deus e nosso amado e querido Pai, eu venho neste momento, meu Deus, juntamente com todas essas pessoas que estão nos assistindo agora, Senhor, pedindo, meu Deus, a manifestação do Teu poder na vida de todas essas pessoas. O Senhor conhece cada uma delas, sabe das lutas, das dificuldades, dos problemas que elas estão enfrentando, a forma como o destruidor se levantou contra essas pessoas para tentar de alguma forma, Senhor Deus, afetar essas pessoas. Mas eu uso agora o poder, a autoridade do nome de Jesus em prol de todos, meu Pai, no nome de Jesus Cristo. E eu repreendo todas as investidas de Satanás contra a vida dessas pessoas e ordeno a este mal que saia agora em nome de Jesus e não volte mais para a glória do Senhor. Meu Deus, tome todos nas mãos, envolva, Senhor, cada pessoa. Espírito Santo, traga o renovo, o avivamento, fortalecimento espiritual para todas essas pessoas, no nome do Senhor Jesus. É o que eu oro te pedindo, Senhor, e pela fé eu te agradeço, Pai. Pai, sela esta palavra no coração de todos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Certamente todos estão abençoados, certamente fortalecidos para a glória do Senhor. Guarde essa palavra no seu coração e venha estar conosco em um dos nossos cultos. Hoje é quarta-feira, a quarta-feira da família, em todas as igrejas de Nova Unção de Deus. É a quarta-feira que oramos pela família, pela salvação da família. E você é o nosso convidado, vem estar conosco. Você que quer descobrir onde tem uma igreja perto da sua casa, entre em contato conosco através do telefone no rodapé do seu vídeo. O DDD é 22, o telefone 2723 1255. 2723 1255. Tá bom, queridos? Eu tenho certeza que Deus vai abençoar você. E você que quer fortalecer muito o seu poder, como a palavra nos recomendou, ou fortalecer muito a sua fé, vem estar conosco no culto de domingo. Domingo é o domingo do ensinamento da palavra de Deus. Deus tem nos abençoado com as revelações da palavra. Todas as igrejas Nova Unção de Deus, você vai receber a palavra revelada do Espírito Santo. Os homens de Deus, mulheres de Deus, estão preparados para isso, para trazer um entendimento ao seu coração. Eu tenho certeza que você será muito fortalecido, será muito abençoado. Você gosta da palavra, gosta de estudar, gosta de entender a palavra, então vem estar conosco em nome de Jesus, tá bom? Olha, nós ficamos por aqui em nome do Senhor Jesus e eu tenho certeza que a bênção de Deus já está sobre você. Eu peço a você que compartilhe esse vídeo com outras pessoas, né? Mais tarde ele vai estar disponível no nosso canal no YouTube. Se você puder, você que ainda não é inscrito no nosso canal, procure em nome de Jesus, né? Compartilhar os vídeos. Lá no YouTube o canal é Igreja Nova Unção de Deus. Você vai achar ali vários vídeos, várias pregações com vários pastores. E eu tenho certeza que vão alimentar você também no nome do Senhor Jesus, tá bom? Quarta-feira que vem nós voltamos. Lembrando que nós estamos para mudar o dia da transmissão, ok? Quando tivermos um dia específico, nós vamos estar transmitindo aqui, comunicando vocês aqui, né, o dia que nós vamos escolher, tá bom? Um forte abraço para todos vocês, no nome do Senhor Jesus, que Ele continue edificando, guardando, fortalecendo a fé de todos vocês para a glória do nosso Deus. Um abraço e até lá, se Deus quiser. Só colhe quem planta.